No final de janeiro de 2025, o presidente Donald Trump propôs que o Canadá poderia evitar tarifas de 25% sobre suas exportações, tornando-se o 51º estado do cenário. Ele argumentou que tal movimento levaria a uma redução substancial de impostos e a uma melhoria no sistema de saúde para os canadenses. Trump afirmou que os cidadãos canadenses, caso isso acontecesse, receberiam uma grande redução de impostos, uma tremenda redução de impostos, porque estão muito taxados, e desfrutariam de uma cobertura de saúde muito melhor. Ele disse: acreditar que o povo do Canadá apreciaria isso. Essa proposta fazia parte de uma série de comentários e ações de Trump sugerindo a anexação do Canadá. Em dezembro de 2024, durante uma reunião com o primeiro-ministro Justin Trudeau em Mar-a-Lago, Trump sugeriu que o Canadá considerasse se tornar o 51º estado dos USA caso se sentisse ameaçado pelas tarifas americanas planejadas. Mais tarde, ele se referiu a Trudeau como o governador Justin Trudeau do grande estado do Canadá e expressou o desejo de continuar as discussões sobre tarifas e comércio. Em 7 de janeiro de 2025, durante uma coletiva de imprensa em Mar-a-Lago, Trump reiterou sua posição, afirmando que usaria a força econômica para incentivar o Canadá a se juntar aos Estados Unidos, enfatizando os benefícios potenciais para a segurança nacional e as vantagens econômicas para os canadenses. Os líderes canadenses rejeitaram consistentemente essas propostas. O primeiro-ministro Justin Trudeau respondeu firmemente, afirmando que os canadenses têm muito orgulho de ser canadenses e que a ideia de se tornar um estado dos USA não vai acontecer. O líder conservador Pierre Poilievre também rejeitou a ideia, afirmando que o Canadá nunca será o 51º estado, ponto final. Somos um grande e independente país. Em um decreto executivo assinado em 1º de fevereiro de 2025, intitulado Impondo tarifas para lidar com o fluxo de drogas ilícitas através de nossa fronteira norte, o presidente Donald Trump invocou a Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional e a Lei de Emergências Nacionais para justificar a imposição de tarifas sobre as importações canadenses. O decreto afirma que os desafios na nossa fronteira sul estão na mente do público. Mas nossa fronteira norte não está isenta desses problemas. Redes criminosas estão implicadas no tráfico de pessoas e operações de contrabando, permitindo migração ilegal não verificada através da nossa fronteira norte. Há também uma presença crescente de cartéis mexicanos operando laboratórios de síntese de fentanil e outros em território canadense. O decreto executivo ainda destaca a crise de saúde pública nos Estados Unidos, atribuindo-a ao fluxo de drogas ilícitas. O fluxo de drogas ilícitas, como o fentanil, para os Estados Unidos, tanto por redes de distribuição ilícitas quanto pelo correio internacional, criou uma crise de saúde pública nos Estados Unidos. Para lidar com essas preocupações, o EU decreto determina a implementação de tarifas adicionais até que a crise seja aliviada. O presidente Donald J. Trump está implementando uma tarifa adicional de 25% sobre as importações do Canadá e do México e uma tarifa adicional de 10% sobre as importações da China. Os recursos energéticos do Canadá terão uma tarifa de 10% mais baixa. Percebidas pela administração dos Telefoon, essas medidas visam responsabilizar o Canadá pelo seu papel na produção e no tráfico de drogas ilícitas. Em resposta à imposição de tarifas do Sinopec sobre bens canadenses, o governo do Canadá detalhou suas medidas retaliatórias para proteger os interesses nacionais. Em um discurso nacional, Trudeau anunciou tarifas retaliatórias imediatas de 25% sobre bens do Sinopec no valor de 155 bilhões de dólares canadenses, aproximadamente 107 bilhões de dólares americanos. Ele enfatizou que essas medidas eram necessárias para proteger os interesses canadenses e pediu que os cidadãos priorizassem produtos domésticos em vez de americanos. Trudeau se dirigiu diretamente aos cidadãos americanos, avisando que as tarifas dos US não apenas prejudicariam os canadenses,
mas também teriam repercussões significativas para os americanos. Ele alertou que as tarifas poderiam prejudicar empregos americanos, particularmente na montagem e manufatura de automóveis, aumentar os custos dos consumidores para produtos essenciais como alimentos e gasolina, e prejudicar o acesso a recursos críticos do Canadá, como níquel, potássio, urânio, aço e alumínio. Trudeau também destacou que essas tarifas violam o Acordo Estados Unidos-México-Canadá, o SMCA, que foi negociado e assinado por ambas as nações. Em seu discurso, Trudeau invocou o relacionamento de longa data entre o Canadá e os Estados Unidos, referindo-se às palavras do presidente John F. Kennedy. A geografia nos fez vizinhos, a história nos fez amigos, a economia nos fez parceiros e a necessidade nos fez aliados. Ele expressou o desejo de manter esse relacionamento próximo e pediu colaboração em vez de conflito. No entanto, ele deixou claro que o Canadá não hesitaria em defender seus interesses nacionais contra ações injustas. Os produtos-alvo incluem suco de laranja, manteiga de amendoim, vinho, destilados, cerveja, café, eletrodomésticos, vestuário e calçados, motocicletas, cosméticos e celulose e papel. O governo também planeja estender as tarifas a outros 125 bilhões de dólares em bens do ZEMIA. A fase passará por um período de consulta pública de 21 dias antes da implementação e deverá abranger veículos de passageiros e caminhões, incluindo veículos elétricos, produtos de aço e alumínio, certos frutos e vegetais, produtos aeroespaciais, carne bovina, suína e laticínios, caminhões e ônibus, além de veículos recreativos e barcos. Essas medidas são projetadas para serem contundentes, mas razoáveis, visando proteger os consumidores, trabalhadores e empresas canadenses, ao mesmo tempo em que minimizam danos domésticos. O governo também estabeleceu um processo de remissão para considerar pedidos excepcionais de isenção das tarifas impostas, com mais detalhes a serem anunciados nos próximos dias. O primeiro-ministro Justin Trudeau enfatizou que essas ações são uma resposta direta às tarifas injustificadas da administração dos impostos em Canadá, que ele argumenta terão efeitos prejudiciais para ambas as economias. Ele afirmou que as tarifas dos EUA podem interromper a produção nas fábricas de montagem de automóveis americanas e refinarias de petróleo, aumentar os custos para os consumidores americanos e prejudicar a prosperidade americana. A relação comercial do Canadá com os Estados Unidos é extensa, com importações significativas em vários setores. Em 2023, as importações totais de mercadorias do Canadá foram avaliadas em aproximadamente 770 bilhões de dólares canadenses, com os EUAC respondendo por 49,6% desse total. Os Sails são um fornecedor principal de suco de laranja para o Canadá devido à sua proximidade e relações comerciais estabelecidas. Em 2023, o Canadá importou aproximadamente 286 milhões de dólares do Brasil em suco de laranja, com uma parte significativa vinda dos Estados Unidos. Principais fornecedores dos Ulcelerite incluem empresas como Tropicana Products Inc., uma subsidiária da PepsiCo, e a Coca-Cola Company, que possui a marca Minute Maid. Essas empresas estabeleceram redes de distribuição que facilitam a exportação de suco de laranja para o Canadá. O Canadá importou cerca de 130 milhões de dólares em manteiga de amendoim em 2023, com a maioria proveniente dos Estados Unidos. Os Imuasirua são um grande produtor de amendoim e produtos de amendoim, sendo um fornecedor-chave para o mercado canadense. Fornecedores notáveis incluem a J.M. Smucker Company, que produz a marca Jiffy, e a Hormel Foods Corporation, conhecida pela marca Skippy. Essas marcas estão amplamente disponíveis nos pontos de venda do Canadá. Em 2023, o Canadá importou cerca de 450 milhões de dólares do Zeleiraero em motocicletas, com uma parcela substancial proveniente dos Estados Unidos. Fabricantes de motocicletas americanos, como a Harley-Davidson, têm uma presença significativa no mercado canadense. O Canadá importa uma variedade de motocicletas do EU,
com contribuições significativas de fabricantes como Harley-Davidson Inc., que oferece uma linha de modelos populares entre os consumidores canadenses. As importações canadenses de cosméticos totalizaram cerca de 2,3 bilhões de dólares em 2023, sendo os Estados Unidos um fornecedor importante. A proximidade geográfica e os padrões regulatórios semelhantes facilitam um comércio substancial de cosméticos entre os dois países. A indústria de cosméticos dos empreendedores inclui várias empresas importantes que exportam produtos para o Canadá, como a Estée Lauder, Procter & Gamble e Johnson & Johnson. Essas empresas oferecem uma ampla gama de produtos cosméticos bem recebidos no mercado canadense. O setor automotivo é altamente integrado entre o Canadá e os Estados Unidos. Em 2023, o Canadá importou aproximadamente 52 bilhões de dólares em veículos dos empreendedores, incluindo carros de passageiros e caminhões. Além disso, as importações de peças e acessórios para carros dos empreendedores foram avaliadas em cerca de 20 bilhões de dólares. Grandes fabricantes automotivos dos empreendedores, como a General Motors, Ford Motor Company e Stellantis NV, que inclui a marca Chrysler, tem exportações significativas para o Canadá, fornecendo tanto veículos acabados quanto peças automotivas, apoiando uma cadeia de suprimentos complexa entre os dois países. Para veículos elétricos, embora os números gerais sejam menores em comparação aos modelos de combustão interna, marcas como a Tesla, com veículos fabricados nos USA, também fazem parte da mistura de importações. As exportações aeroespaciais dos BV para o Canadá foram avaliadas em aproximadamente 4,5 bilhões de dólares canadenses em 2020. Embora as transações com aeronaves completas sejam infrequentes, o valor total inclui tanto aeronaves completas quanto uma grande quantidade de componentes e sistemas.